Oiê, deixa eu estou aqui. Oiê. Caramba, faz muito tempo que eu não posto aqui. E se você não me conhece, meu nome é Vic. Eu gosto muito de gravar vídeos por diversão. Eu comecei esse canal com a intenção de que ele fosse um registro dos meus 20 anos, até os 29. E primeiro eu comecei numa batalha de não apagar cada coisa que eu postava, porque muitas coisas foram apagadas desse canal. Atualmente eu tenho 7 vídeos e eles iniciam há 2 anos atrás. E eu acho que eu estou me saindo bem, não excluí vídeos, então estou em progresso. Agora o meu novo objetivo é ser um pouquinho mais frequente, ver se eu consigo dobrar o número de vídeos nesse canal, quem sabe? Eu espero muito. Mas isso é uma meta e metas são assunto para um pouquinho mais tarde. Se você já viu algum dos meus outros vídeos, ou caso não tenha visto, fique à vontade para assistir. Eu vou colocar nos cards. Eu fiz um vídeo falando sobre como tinha sido o meu final do ano, de 2024 para 2025. Como foi o meu final do ano, como o meu ano tinha sido e quais eram as minhas expectativas para o ano seguinte. Eu reassisti esse vídeo e eu tava muito sensível, eu acho. Na época que eu gravei, eu tava meio tristinha, mas eu estava com boas expectativas para o ano de 2025 e eu estava animada para saber o que vinha aí pela frente. E, bom, eu gostaria de fazer esse vídeo de novo, só que dessa vez falando sobre o meu ano de 2025 e o que eu espero para 2026. O dia que eu tô gravando isso é dia 16 de janeiro de 2026, então ainda tem muita coisa para acontecer. Vamos lá. Vamos por tópicos. Vamos falar como é que foi o ano passado. Meu ano de 2025 foi muito movimentado, mas primeiro eu quero falar sobre ele de forma bem resumida. Então eu vou citar meu ano em conquistas, perdas e descobertas. E vou falar 3 de cada, assim como eu tinha feito no vídeo anterior. Então, meu ano em conquistas. Eu acho que o meu ano teve muitas conquistas. Muitas, muitas mesmo. Primeiro, isso não vai contar nessas 3 conquistas, porque eu vou ter que falar sobre isso detalhadamente depois. Mas eu tinha muitas metas para esse ano. Todas elas eram meio abertas e não muito ambiciosas da perspectiva de quem eu era no passado. E eu consegui cumprir boa parte delas. Tipo, 90% dessas metas eu cumpri e isso é uma grande conquista para mim. Mas agora sim, falando sobre essas 3 conquistas. Ano passado eu abri uma lojinha, que não é bem uma lojinha. Enfim, eu decidi começar o que eu tava com muita vontade há muito tempo, que era abrir um Instagram, uma página do Instagram, especificamente um perfil, né? Toda vez que eu falo página, eu lembro do Facebook. Mas eu abri um perfil no Instagram voltado para as artes que eu faço. E com o objetivo de ter clientes e fazer pedidos, enfim, para ver se aquilo me incentivava a começar a desenhar mais. Que era uma coisa que eu queria muito fazer desde que eu finalizei, desde que eu estava na metade da minha faculdade, eu acho. E eu consegui. Foi criado em agosto, eu acho, mas a ideia já estava há muito tempo na minha cabeça. Mas é isso, eu fiquei muito feliz de conseguir. Eu criei um perfil. Outra conquista minha do ano passado, a lojinha é uma conquista, mas o fato de que eu consegui desenhar mais também é outra conquista muito grande pra mim, porque eu tava muito, não só desenho, na verdade, eu produzi mais arte, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, e que eu tava sentindo muita falta desde muito tempo, acho que desde o meu ensino médio. Quando eu entrei no ensino médio, meu tempo ficou muito ocupado. Aí eu saí do ensino médio, veio a pandemia e muito difícil produzir arte na pandemia, né? E aí depois eu comecei minha faculdade, então foram muitas coisas que aconteceram uma em seguida da outra. E uma pessoa que desenhava, eu era uma pessoa que desenhava, escrevia, cantava, praticava esportes, fazia de tudo um pouco e eu perdi isso ao longo desse processo de desenvolvimento pessoal acadêmico, principalmente. Então, eu acho que eu consegui produzir muito mais arte esse ano de 2025 do que há muito tempo não acontecia. E eu sei que eu contei, mas eu já não lembro mais. Eu sei que eu produzi muito mais vídeos, produzi muito mais desenhos do que eu já tinha feito no ano anterior. Eu finalizei um sketchbook, gente, pra vocês terem noção. Eu terminei o sketchbook e precisei de outro para continuar desenhando. Então, eu acho que essa é uma conquista também. Eu vou roubar uma das minhas metas pra chamar de conquista, mas
eu consegui ser menos crítica comigo. E isso fez muito bem pra minha saúde mental. Era uma coisa que eu tava precisando muito. Eu tava me cobrando demais, tava sendo muito dura comigo mesma, e isso tava me impedindo de conseguir fazer coisas, de efetivamente ter resultado naquilo que eu tava me empenhando, porque qualquer resultado não era bom o suficiente e logo eu não considerava um resultado. Mas em 2025 eu consegui ser um pouquinho mais gentil comigo mesma e eu percebi como isso me levou longe. E é isso. Acho que essas foram minhas 3 conquistas do ano passado. Agora, perdas. Ano passado eu consegui um emprego, mas eu fui demitida não muito tempo depois. Era um estágio e foi uma coisa muito triste pra mim. Eu chorei muito no dia que eu fui demitida e depois disso eu fiquei com esse peso em mim pensando que, caramba, eu não sou o suficiente para o emprego. Eu não sei fazer o que eu deveria saber fazer. É isso, estamos de boa agora, mas foi uma perda enorme pra mim naquela época. Não é bem uma perda, e isso deveria ter entrado para conquistas ao mesmo tempo que também é uma perda, mas enfim, eu me formei na faculdade. E isso é uma grande conquista pra mim. Foram 3 anos e meio de faculdade e foi muito difícil, muito desafiador, porque a todo momento eu pensava em desistir, em sair, em tentar outra coisa, mas eu consegui chegar até o final. Eu fiz um TCC, ele foi aprovado com 10 e eu fiquei muito feliz. Então eu acho que é uma conquista, mas tem uma perda aí no meio, que eu tinha um convívio diário com os amigos que eu fiz, com as pessoas que eu tinha na faculdade. E é uma perda pra mim não poder ter eles mais no meu dia a dia, ver eles todo dia, conversar todos os dias, porque agora a gente tá vivendo a vida de adultos, pós-faculdade, o pessoal tá trabalhando, tem suas coisas pra fazer. Não é sempre que a gente consegue conversar, não é sempre que a gente consegue se encontrar. E isso me deixa triste e foi uma perda pra mim. Mas é um lado negativo de uma coisa muito positiva que aconteceu, que foi a formatura. E por último, minha última perda. Eu já tinha falado da última? Não sei. Acho que não. Eu perdi o emprego, eu não estou mais convivendo com meus amigos diariamente. E uma última perda. É engraçado pensar que ano passado, de 2025, houveram pouquíssimas perdas pra mim, porque eu não sinto que eu tive muitas perdas no sentido de ficar triste com alguma coisa. Eu acho que isso é bom, mas eu preciso pensar em uma perda agora pra falar pra vocês. Hum, eu não faço ideia, galera. Vamos ficar só com 2 perdas, porque eu não me lembro de outra perda. O que é uma coisa boa, eu acho. Agora vamos falar de 3 descobertas que eu tive ano passado. Uma descoberta minha ano passado, que é na verdade uma coisa que eu me tornei mais consciente, é que eu tenho uma rede de apoio absurda. Eu não sei explicar o quanto isso me deixa feliz. E quando eu falo rede de apoio, não é só tipo, estou passando por uma situação horrível e eu preciso de pessoas que me ajudem. Mas é também tipo, eu quero tentar coisas novas, quero fazer coisas que eu não estou acostumada a fazer e eu tenho pessoas que me incentivam a fazer isso. Então eu tenho minha rede de apoio, que é minha família, meus amigos, e eu percebi que é muito mais amplo do que isso. Pessoas que eu nem imaginava estavam ali para me apoiar quando eu falei que eu queria abrir um Instagram novo, quando eu postei vídeos que me davam profunda vergonha de postar no meu Instagram, no meu perfil normal. E eu fiquei muito feliz de perceber que tem tudo isso de pessoas ao meu redor, que eu estou rodeada de pessoas que me apoiam e que me permitem apoiá-las também. E isso me fez muito feliz. É uma descoberta, entre muitas aspas, porque isso meio que já existia, já estava acontecendo, mas eu me tornei muito mais consciente disso depois que eu me arrisquei mais e eu percebi que eu tinha muito apoio enquanto eu estava arriscando. Isso é uma coisa que acontece comigo e que eu pretendo fazer um vídeo mais específico sobre isso. Então eu vou deixar bem resumido o pensamento, mas eu percebi que eu não estava valorizando as minhas conquistas e que eu estava me considerando uma adolescente ainda. Em 2025 eu percebi isso durante uma conversa que eu tive e eu fiquei abismada quando eu percebi, porque eu pensei, caramba, não é que é isso mesmo? E eu vou elaborar isso em outro vídeo. Outra descoberta. A última descoberta. É muito difícil
vender coisas, mas não porque a coisa que você está vendendo é não vendável, e sim porque existe todo um processo estratégico e de planejamento e um monte de coisa que você tem que considerar quando você está vendendo coisas. E eu não sabia disso, eu tinha uma noção, porque eu já trabalhei vendo de perto o processo, mas eu nunca fui a responsável pelo processo de venda. Então, nesses meses que eu passei de agosto até dezembro, tentando vender o que eu produzia como arte, então eu fazia ilustrações e personalizadas, né? As pessoas me pediam coisas e eu ia lá e desenhava, fazia, ou serviço de design. A chegar até os clientes interessados e receber pedidos que fazem sentido com o que você está produzindo é muito difícil. Admiro muitas pessoas que trabalham nessa área, pessoas que dedicam a sua vida a entender como essas coisas funcionam. Eu acho impressionante. Então, é isso. Essas foram as minhas descobertas, perdas e conquistas do ano de 2025. Agora, eu quero falar sobre as minhas metas do ano passado. Eu vou citar as metas que eu coloquei e eu vou dizer para vocês quais delas eu consegui efetivamente cumprir. E eu estou muito feliz de dizer que foram quase todas. Queria conseguir alcançar as minhas metas, então eu não coloquei nada que fosse muito difícil de alcançar. Então, gravar vídeo era tipo, gravar em qualquer momento, em qualquer quantidade, desde que eu gravasse vídeo. No final, eu consegui gravar, acho que 3 vídeos, 3 ou 4 vídeos no YouTube e mais alguns vídeos que eu gravei tanto para o meu perfil pessoal quanto para o meu perfil da lojinha. E no total isso foi coisa pra caramba. Acho que eu gravei 12 vídeos no ano e eu fiquei muito feliz, muito mesmo, porque não é só gravar, né? Foi um processo difícil e eu consegui. Outra meta minha era praticar esportes ou atividade física em algum momento, desde que fosse mais frequente do que antes, porque eu não estava praticando nada e não precisava ser uma constância extraordinária. Isso era uma meta para minha saúde física e eu consegui. Eu ganhei um patins de aniversário do meu namorado. E aí eu fui patinar algumas vezes com ele. Só que no dia que eu decidi ir para uma pista, porque uma amiga minha estava saindo do Brasil e ela fez uma reunião com vários amigos para a gente se despedir. E numa dessas reuniões era para ir para uma pista de patinação. Fiquei animadíssima porque eu pensei, é isso, é meu momento. Vou finalmente andar de patins, porque até então eu estava andando enfim, eu não tinha caído até então. Quando eu fui para essa pista, eu caí. Eu tava patinando antes do pessoal chegar. Peguei muita confiança, caí para trás. E na hora que eu caí para trás, eu apoiei meus braços para aparar a queda. Bati meu bumbum, doeu. Mas o que levou mais impacto foram meus pulsos, principalmente meu pulso esquerdo. E ele fraturou, eu precisei colocar gesso. Foi muito triste, muito humilhante. Mas eu melhorei depois de 1 ou 2 meses usando, não lembro quanto tempo eu fiquei, acho que foi um mês. Usei gesso, primeiro eu usei o gesso daqui até aqui, aí depois eu usei só daqui até aqui e finalmente tirei. Foi muito triste, mas deu tudo certo no final. Só que agora eu estou morrendo de medo de andar de patins de novo e eu acabei de descobrir que tem uma pista gratuita agora pra gente andar e é perto da minha casa e agora eu estou querendo ir pra ver se eu perco o meu medo. Me desejei sorte. Ano passado eu cumpri a meta de fazer alguma atividade física, então estamos bem. Uma meta para minha saúde mental foi ser menos crítica, que foi o que eu já falei. Consegui ser menos malvada comigo, ser um pouquinho mais compreensiva, mais agradável comigo mesma, e isso me fez deslanchar ano passado, porque o tanto de arte que eu consegui produzir, o tanto de vídeos que eu consegui gravar e consegui editar até o final e finalmente postar é absurdo pra mim. Tipo, não é uma grande quantidade. Eu não fiz 30 vídeos, eu não saí fazendo milhares de obras de arte, mas eu produzi coisas e eu não estava fazendo nada, porque eu estava sendo muito dura, eu estava sendo muito perfeccionista. E, bom, esse peso foi diminuindo ano passado e esse ano continua no processo de diminuir. Para a saúde financeira, o meu objetivo era guardar dinheiro e eu não consegui. Gente, eu não tava ganhando nem o salário mínimo, nem metade de um salário mínimo.
Mesmo que eu tenha me esforçado muito para fazer as artes, mas não rolou. O que eu tava ganhando foi usado para o modo sobrevivência. Então, não vou me culpar por não ter conseguido. Vou só aceitar que algumas coisas a gente não consegue cumprir. E isso eu não consegui cumprir ano passado. Melhorar em línguas inglês e francês. Isso era uma meta de desenvolvimento pessoal e eu não pratiquei francês nenhum em 2025, mas eu pratiquei muito inglês e eu acho que isso fez bem. Eu percebi muita diferença na minha pronúncia, que é o que eu mais tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade de falar inglês, porque eu leio muito, eu escuto muito, eu assisto muitas coisas em inglês, só que eu não falo, eu não pratico. Então, no ano passado, 2025, eu sinto que eu progredi muito em inglês. Mas em francês eu não fiz nada. Então eu considero essa meta meio cumprida, porque eram duas, cumpri uma, não cumpri outra. Está tudo bem pra mim. E por último, a meta era fazer coisas sem pensar muito em regras e cumprir o meio termo entre fazer o que eu gosto e ter uma certa organização, mas sem ficar travada. E eu acho que eu cumpri muito com esse objetivo. Eu acho que foi tipo uma meta que foi necessária para o meu ano e que eu usei ela para reger tudo que eu fazia durante o meu ano. Eu precisava disso, eu precisava de não ter pressão em cima de mim e cobrar menos de mim mesma para eu conseguir ficar mais tranquila e conseguir fazendo as coisas devagarzinho. Então, é um pensamento que eu quero inclusive manter para esse ano de 2026. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Mas foi muito, muito, muito importante para mim. E foi o que resumiu meu 2025 inteiro. Eu fiz as coisas o máximo que eu pude, sem ser malvada comigo toda vez que eu não conseguia fazer algo, e sem ser malvada comigo toda vez que eu conseguia fazer algo, mas saía imperfeito. E foi isso que fez com que eu produzisse tanto, muito mais do que eu já tinha produzido nos anos anteriores. E é isso, essas foram minhas metas. 2025 foi um ano muito bom pra mim. Eu senti que eu disse mais sim pra sair com os meus amigos, aproveitar coisas. Eu disse mais sim pra mim também, de quando eu precisava descansar, porque eu tenho esses momentos em que eu tô cheia de energia e eu tenho esses momentos em que eu simplesmente não consigo fazer nada além de ficar deitada passando reels no celular. E eu acho que eu fui bem em ser compreensiva comigo mesma e em me incentivar quando eu queria fazer mais. E isso eu também devo às pessoas que estão em volta de mim, minha família, meus amigos, meu namorado. São pessoas também que me incentivam pra caramba e que me fizeram muito feliz nesse ano e eu espero que a gente continue tendo essa troca positiva e legal. Agora está no momento de dizer minhas metas para o ano de 2026. Mas eu não quero colocar pressão em mim mesma, eu quero colocar só um pouquinho. Esse ano eu já vi que eu consigo produzir mais se eu não colocar muita pressão em mim. Então, beleza, já produzi coisas. Só que agora para 2026 eu quero tentar colocar, não é pressão para eu fazer muitas coisas. É só para eu tentar ter um pouquinho de ordem. Eu tenho um problema. O que que acontece com o YouTube? Gravo vídeo, eu tenho muitos vídeos gravados, só que eu não posto eles, porque eu tenho que passar pelo processo de edição. Quando eu começo a editar os vídeos, alguma coisa acontece. Ou eu preciso dormir, ou eu canso de editar naquele dia, sei lá, eu não gosto muito do que gravei, assim, que eu preciso refazer o trabalho. Começa a me dar agonia, gastura, e aí eu paro, e eu não edito, e eu não posto. Quando eu tenho vontade de editar aquilo de novo, já passou muito tempo, e eu começo a achar que aquele vídeo já não faz mais sentido para postar no YouTube. Então fica lá o meu vídeo gravado e eu nunca posto. Ano passado, depois do vídeo que eu postei do vlog de Ano Novo, eu gravei mais 2 vídeos e aí tinha um outro vídeo que eu gravei depois que eu fui demitida. Porque quando eu fui demitida depois do meu estágio, que é esse que eu contei que estava nas minhas perdas, eu fiz uma viagem que já estava planejada, mas acabou que calhou muito bem, caiu bem pertinho, tipo, eu fui demitida, no outro dia eu já tinha viagem para fazer. E eu pude pensar sobre isso, minha cabeça deu para descansar, sabe? E eu gravei um vídeo muito legal lá para onde eu viajei, falando sobre isso, abrindo meu coração sobre a demissão e falando sobre as expectativas do mercado de trabalho tão irrealistas para quem está começando. E eu nunca postei, porque eu não consegui editar. Eu fiz um vídeo em muitos takes, muitas tomadas.
áudio separado do vídeo pra ver se o áudio ficava legal. Fiz uma coisa mais aesthetic, com B-rolls e tal. E eu nunca consegui postar isso. Me deixa triste porque eu sinto que aquele vídeo era muito bom, que ele tinha um bom potencial. Não sei, hoje em dia eu penso um pouquinho que eu falei demais sobre a minha vida e que talvez eu estava me expondo um pouco, né? Mas talvez um dia eu ainda edite ele, talvez eu ainda traga ele pra cá, porque eu gosto muito dele. Mas entre não só esse vídeo, tem vários outros que eu já fiz que a qualidade da câmera não estava muito boa, o áudio estava meio merda, então eu não tenho mais certeza se eu quero postar eles ou não, porque se você for ver meus vídeos dos primeiros até aqui, eu diria, eu pessoalmente, que meu áudio melhorou, minha câmera melhorou, a iluminação deu uma melhorada também, mas é isso. Eu não tenho certeza se eu vou postar os outros vídeos. Quero muito postar esse que eu gravei ano passado e não editei. Enfim, minha maior preocupação, olha eu entrando na tangente. Minha maior preocupação com esse ano é: gostaria de tentar passar por esse impasse, esse obstáculo meu com a parte de edição, para ver se eu consigo postar mais. Porque, de novo, tenho muitos vídeos que eu gravo e eu não posto. E eu quero tentar mudar isso, entender o que tá me empacando nesse processo e deixar o mais simples possível. Metas pro ano que vem. Uma meta com relação aos meus hobbies. Ano passado, eu só queria gravar vídeo em algum momento em qualquer quantidade. Esse ano, eu gostaria de ter um vídeo para cada mês. Se eu fizer mais do que isso, tá ótimo, tá perfeito, eu superei minha meta e minha expectativa. Mas, se possível, na quantidade mínima, eu gostaria que fosse um vídeo por mês. Com relação à saúde física, eu quero muito começar a fazer academia. Eu vou manter, na verdade. Minha meta do ano passado, eu vou manter. Eu quero praticar qualquer atividade física, em qualquer momento, em qualquer frequência, desde que seja maior do que ano passado. E eu gostaria de tentar ter um pouquinho disso cada mês. Saúde mental. O que minha cabeça está precisando? O meu problema atualmente é que às vezes eu tenho muita energia e eu faço as coisas. E às vezes eu tô muito exausta e eu não consigo fazer nada por meses, semanas. Eu quero entender quais são os meus gatilhos para ficar tão exausta. Eu acho que esse é meu objetivo para 2026. Quero compreender qual que é o problema. Por que que do nada eu paro de fazer as coisas e como que eu posso resolver isso? Não preciso resolver esse ano, só preciso entender. Saúde financeira, vou manter o do ano passado, eu quero guardar dinheiro. Qualquer quantidade de dinheiro que eu conseguir guardar esse ano, tá ótimo. Eu só quero conseguir guardar alguma quantidade de dinheiro. Desenvolvimento pessoal. Eu quero estudar esse ano. Eu tenho a intenção de fazer vestibular, só que meus planos eles estão mudando um pouquinho, porque minha rotina tá mudando muito também. Então eu vou ver o que acontece até o final do ano, mas eu gostaria de estudar. Vou estudar para um mestrado? Vou estudar para o vestibular? Vou estudar para alguma outra coisa? Não sei, mas eu gostaria de estudar, de ter uma certa rotina ali, uma frequência, de estar estudando um pouquinho, não sei o que, mas gostaria de estar estudando um pouquinho. E, em geral, eu quero ter um pouquinho mais de regras, algumas poucas, não quero me deixar muito fechada assim para eu não parar de fazer tudo de novo. Gostaria de ter uma frequência mais específica. Eu quero muito tomar cuidado para não ter o retrocesso no desenvolvimento que eu tô tendo desde então. Para saúde mental, eu vou entender as coisas, né? Eu gostaria de voltar a fazer terapia porque eu acho muito interessante. Me ajudou muito de 2024 para 2025. 2025 eu infelizmente não consegui encontrar uma terapeuta, mas eu espero que essa minha busca resulte em alguma coisa agora em 2026. E é isso. Bom, esse vídeo ficou menor do que o outro que eu tinha feito. O outro que eu tinha feito tinha ficado tipo 1 hora e cacetada. E eu sabia que não ia dar pra postar aquilo. Muito obrigada por ter assistido até aqui, se você assistiu todo o vídeo. Não sei se você pulou direto pro final. E é isso. Até a próxima, que eu espero que não seja apenas no mês que vem. Seria muito legal se eu conseguisse postar antes do mês que vem, mas se eu não conseguir também tá tudo bem. É um vídeo por mês. Boa sorte pra mim e pra vocês. E é isso aí, gente. Até logo.